Paz de Cristo. Amém. Para todos, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, né? Coisa maravilhosa, né? Move a minha pedra, fora o louvor que já foi entoado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Prometo aos irmãos que não vou me prolongar muito, mas vou ser breve e sucinto. Abra a sua Bíblia em Atos, seu capítulo 19, Aleluia. do 7 seu capítulo 20, versículo 7 adiante. Diz assim na minha versão, se acompanha a sua, é tudo a mesma coisa. E no primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. E havia muitas lâmpadas no cenáculo, aonde estavam reunidos um jovem chamado Eutico, que estava assentado numa janela, adormecendo profundamente durante a prolongada mensagem de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto. Mas Paulo desceu, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não fiquem alvoriçados, pois ele está vivo. E subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e falou ainda muito tempo até amanhecer. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senta, glorificando e adorando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, né? Um texto bem conhecido e conhecemos muito bem esta passagem. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas nos chamando a atenção nesse texto, o que me faz me chamar a atenção nesse texto é porque quando Paulo está relatando aqui, glória a Deus, perdão, e prolongou a mensagem até meia-noite. Mas o que me chama engraçado é porque o pessoal, né, estavam aqui no cenáculo ouvindo Paulo falar, mas chamou a atenção o quê? Glória a Deus. Aleluia. A vista está um pouco embaçada, tá, igreja? Não, coisa não. E Paulo vai e prolonga essa mensagem até um certo horário. Qual é o horário? Até meia-noite. E o povo ficou maravilhado de ouvir Paulo trazendo uma mensagem. Só que o que me chama a atenção é que Paulo veio, né, para uma cidade e saiu a viagem ao encontro. Obrigado, minha filha. E saiu ao encontro naquela cidade. Mas tinha um jovem ali que estava na janela, estava tão cheio ali o lugar, que ele estava da janela reparando lá dentro Paulo pregar, falar da maravilha, falar de milagre, falar de cura.
e de libertação. Eu imagino aquele jovem em cima da janela. E o texto me traz o quê? Nos traz que ele cai em seguidamente. Que ele estava ali no lugar e ele estava na metade, imagino, do terceiro andar, na janela da casa, vendo quem estava dentro e olhando para fora quem estava do lado de fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o que me chama a atenção e o que me faz entender, ele estava até no lugar certo, mas estava com as atitudes erradas. Ele estava na janela, ele estava ali observando do lado de dentro e do lado de fora ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer, ele estava o quê? No lugar certo, mas a atitude errada. Qual era a atitude que ele estava tomando? Ele estava tomando uma atitude que ele estava com a metade para dentro e com a metade para o lado de fora, observando quem entrava e quem saía. O que é isso, pastor? Eu quero te dizer para você nesta noite. Quando você vem para a casa do Senhor adorar, você tem que vir com o teu coração aberto. Você tem que vir com o teu coração totalmente para adorar e fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu imagino, se ele estivesse na janela, olhando para dentro do culto, não olhasse para o lado de fora, ele não teria caído num profundo sono e caído do terceiro andar. E o povo em sequência ficou o quê? Alvoriçado. O povo estava desesperado. O pessoal estava, olha só o que eu imagino. O pessoal olhando, olha o que aconteceu. Só que Paulo, imediatamente, Paulo vai e fala para eles, olha, não fiques alvoriçado. Não fiques alvoriçado. Paulo diz para ele, não fiques alvoriçado. Por quê? Você está na casa. E se você está na casa, alguma coisa você veio fazer. Porque muitas das vezes estamos na janela achando que está tudo perfeito. Como estamos na nossa casa, muitas das vezes estamos nas casas e olhamos às vezes o que está acontecendo do lado de fora. Como hoje cedo mesmo, passamos um processo, eu e a pastora, mal alvoroço ali na rua, ali, sem entender. Aí fui olhar, eu saí do banho, ela já tinha olhado, tinha visto o que aconteceu. Eu fui olhar, ver o que era. Quando foi ver uma confusão, o menino ganhou uma pancada ali do pessoal ali, mas depois o rapaz até falou, leva ele para o hospital. Se arrependeu de ter batido no rapaz com um fuzil. Falei, misericórdia, Senhor. Mas, por quê? A gente está na janela. O que significa isso, pastor, que o senhor está falando? Eu estou dizendo, quando eu estou indo para o culto e estou indo para lá para dar o meu melhor para o Senhor, não importa os obstáculos, não importa o que eu estou passando, importa que eu estou indo adorar, que eu estou indo glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque entendendo isso, quando eu dou de encontro com o meu interior e com o meu eu e o meu coração dedicado a chegar naquele lugar, eu vou chegar naquele lugar. Não importa da maneira, do jeito que eu estou, importa da maneira que eu vou chegar para adorar e para receber a minha vitória naquele lugar. Porque Paulo poderia até ir embora, mas ele prorrogou a mensagem até meia-noite. E eu fiquei maravilhado porque o povo ficou determinado horário até meia-noite ali, querendo ouvir Paulo falar. E Paulo estava indo de encontro para no dia seguinte ter que ir viajar daquele lugar. Mas só que ele entendeu, se eu vim fazer a vontade de Deus, eu tenho que, não me importo com os obstáculos, não importo com o horário. O que importa é que eu estou ali para fazer a vontade do Pai. Porque muitas das vezes, aí me chama a atenção, ninguém consegue dormir no sono profundo de uma noite até um determinado horário. O que é isso? Que o menino adormeceu. Mas eu quero comparar o teu sono com o sono do menino. O que é isso, pastor? O que muitas das vezes eu venho para o culto pensando, eu vou bater ponto lá. Puf. Aí sento no banco de qualquer maneira. Eu sento no banco
de qualquer maneira. Qual é a maneira que o senhor está falando, pastor? Eu vou no culto, dá até sono quando eu estou ouvindo as mensagens. Muitas das vezes eu me encaixo nisso daí, porque no início da minha trajetória, eu também tinha essa mania. Chegava no culto, a pastora às vezes dava até catucão assim, estou dormindo. Eu estava disperso, eu estava igual um menino em cima da janela, dormindo, só que acabei caindo. E nesse cair, eu ainda bem que o Senhor foi misericordioso e me fez acordar e despertar a tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas por quê? Não queria nada com nada, estava no sono. E no sono da beleza, achando que estava no sono da beleza, mas não sabia eu que se Jesus viesse naquele imediato momento, estaria perdido. Porque quando acordasse, cadê o povo que falava das maravilhas, que falava que Jesus curava, que falava que Jesus transformava? Eu teria subido e eu teria ficado no banco dormindo. Então eu quero dizer o que com isso para você nesta noite. Você veio no lugar adorar, deu o teu melhor para Ele, deu glória para Ele, não deu glória para o pastor não, não deu glória para a irmã não, deu glória para o Senhor, porque muitas das vezes a gente fica glorificando, adorando, o pregador está aqui, o pregador estudou o tempo, a semana inteira para trazer uma mensagem para edificar a tua vida, mas você está ali. É igual aquele crente delegado. Não dá um glória, não dá um aleluia. Que isso, pastor? O senhor está falando isso. Mas é a realidade que nós vivemos aí nos dias atuais. Mas nós estamos na casa do Pai. Porque se lá fora, antigamente nós adorávamos o inimigo, hoje em dia tu tem que rasgar o teu coração para Ele mesmo. Tem que dar o teu melhor para Ele. Porque quando eu entendo isso, o meu coração, eu entrego a Deus e dedico para Ele, aí eu começo a entender o que o Espírito Santo quer fazer, o que o Espírito Santo quer transformar, o que o Espírito Santo quer dizer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Paulo, aqui, ele trouxe uma ótima mensagem para aquele povo. Porque se ele ficou até meia-noite, sabendo que no dia seguinte ele tinha que viajar, ele não se importou, mas ele simplesmente, eu vou falar, eu vou pregar até onde Deus mandar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque não adianta, como eu falei aqui antes, o pregador estuda a semana inteira para vir trazer uma mensagem edificada para os nossos corações. Mas o que adianta eu estudar, ler, reler e trazer, pregar a melhor mensagem, mas você não sair daqui impactado com a mensagem e voltar, ir para casa, chegar em casa e está tudo normal, volta tudo o normal. Mas eu quero dizer com isso, não é a mensagem, é o meu exemplo e o teu exemplo que vai transformar e mudar os teus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu posso estudar, posso me dedicar, trazer a melhor mensagem que for, mas se eu não me dedicar e não deixar o Espírito Santo trabalhar, vai ser só mais uma mensagem. O que é isso que o Senhor está dizendo, pastor? Porque a melhor mensagem sou eu e você a partir do momento que nós estamos aí fora. Porque o Senhor Jesus não quer só fazer você trazer uma mensagem que edifique, não. O Senhor Jesus quer transformar você na mensagem. Ele está dizendo para mim e para você, você é a mensagem que vai dar exemplo aí fora para aqueles que precisam de uma salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Paulo entende isso. Que está aqui no 9, aí diz assim, e prorrogada a mensagem de Paulo. Ele prorroga a sua mensagem. Ele poderia simplesmente, vou parar aqui e está ótimo. Mas o que ele fez? Ele prorrogou. E aquele menino
caiu do terceiro andar. O povo ficou ali alvoroçado. Ele entendeu aquilo que ele foi chamado. Ele simplesmente foi até lá e se inclinou e depois pegou o menino e abraçou. O que eu quero dizer para você nesta noite, que o Evangelho não é só a gente ficar aqui dentro, falando, como eu falei aqui, pregando, estudando um exemplo de mensagem, mas para que eu e você foi chamado. Aleluia. Jesus Cristo nos chamou de dentro para fora, para ir pregar as boas novas. Mas para pregar as boas novas, eu tenho que estar debaixo da bênção. Eu tenho que estar debaixo da direção. Como Paulo aqui, ele entendeu, ele simplesmente parou ali e desceu para socorrer o menino. O povo que estava dentro ficou tudo alvoroçado, mas ele falou, ó, acalma, porque ele está vivo. Porque ele está vivo. Ele está dizendo, o Cristo que morreu naquela cruz, por mim e por você, ele morreu pelo aquele menino também, porque o menino estava de pé disperso. O que eu quero dizer com isso? Muitos não entendem, muitas das vezes, a nossa iniquidade, o meu erro, o teu erro, muitas das vezes, a gente esquecemos, aí a gente passa por cima dos outros, passa por cima de A, passa por cima da pessoa B, e não entende o propósito que o Senhor Jesus nos chamou. Qual o propósito, pastor? É que eu tenho que descer a casa do olheiro. Eu tenho que entender os propósitos que Deus me chamou. Porque se Deus me chamasse só para ficar aqui em cima, eu seria o mais pobre, miserável e pecador. Mas o Senhor Jesus, quando nos chamou, Ele nos chamou com uma determinação. Qual é essa determinação? É mudança de caráter, é mudança, é transformação, é fazer a vontade dele. Não importa os obstáculos, não importa a irmã A, não importa a irmã B. Muitas das vezes a gente pega se falando, muitas das vezes pega falando mal do irmão, o irmão já está todo machucado, o irmão está todo arrebentado. Pelo contrário, você tem que chegar, por exemplo, pastora, pegar ela aqui, vamos embora, filha. Não importa o que tu está passando, não. Pelo contrário, eu não vou falar mal dela, eu vou ajudar ela a levantar. Ela está ferida. Muitas das vezes eu cansava de falar isso aí, mas a gente já está ferido, já vem todo machucado para o culto, e vem e acaba de arrancar a tua ferida, não. Pelo contrário, se Jesus morreu naquela cruz, foi pregado, foi chicoteado, foi humilhado, para mim e você hoje tiver esse direito, temos esse direito, da salvação, eu tenho que te abraçar. Cada vez mais, como Paulo fez aqui. Paulo simplesmente desceu e abraçou o menino. Não se importou com a circunstância. Não se importou com o pecado do menino. Pelo contrário, como foi falar aqui de mesa, muitas das vezes nós estamos na mesa, a irmã está na mesa de oração. Uma está fraca, você vai lá. Eu vou te ajudar a te erguer. Eu vou te ajudar a te levantar. O irmão está fraco, irmão. Eu estou contigo nessa luta. Eu estou contigo nessa batalha. Muitas das vezes a gente fala, olha, eu estou indo evangelizar sozinho. Eu estou indo lá. Tu fala, o irmão está fraco. Eu não quero ir não, pastor. Me desculpa, mas não dá para mim. Você, irmão, vamos me dar a mão. Eu estou contigo. O Senhor está contigo. O Senhor quer fazer maravilha na tua vida. O Senhor quer determinar o milagre acontecer. Mas para o milagre acontecer, continue nessa tua força. Continue perseverando. Porque Paulo entendeu isso. Paulo simplesmente, ele não se preocupou. Ele simplesmente abraçou o menino. E diz aqui no 12, então conduzindo, viu o rapaz, sentiram-se de grande confortado. Em algumas versões diz o quê? Diz consolado. Eles se sentiram consolados. Mas por quê? Por causa da mensagem. Deus não quer te dar mensagem, mas quer fazer de você a mensagem. Como eu falei aqui, Ele quer fazer de você a mensagem.
não importa a tua dificuldade, não importa o teu caminhar, mesmo aos trancos e barrancos. Muitas das vezes Deus levanta uma para estar do teu lado, levanta um para estar do teu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para você estar ali, continuando, porque igreja é lugar de união. Falei até isso para a pastora mais cedo, que se nós parássemos com as nossas picuinhas dentro da igreja, aí fora estava diferente. Os filhos de muitos, o meu filho também, estaria aqui dentro. Esse lugar, eu sei que é pequeno, mas ficaria pequeno de tantas pessoas aqui convertidas. Por que o Senhor está dando esse exemplo, pastor? Porque primeiramente tem que ser eu. Primeiramente tem que ser eu. Porque se eu estampar Jesus aqui só na camisa, como eu falei aqui, você é o mais pobre, miserável, pecador. Mas quando eu, dia a dia, Jesus, tu está comigo nas minhas lutas, tu está comigo nas minhas batalhas, não importa as minhas dificuldades, eu quero dizer com total certeza, alguma coisa acontece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a igreja é lugar de hospital. A igreja não é lugar de tribunal, de pegar isso aqui como exemplo, tá? Exemplo, tá, pessoal? Ali tirou alto. Não. Isso aqui, o que o Senhor Jesus fez, é o hospital. Como eu falei aqui, tu entra ferido, com feridas, machucado, magoado, entristecido, e vai sair daqui transformado e lavado e remido no nome do Senhor Jesus. Porque aqui é a casa do Pai, e a casa do Pai é alimento. Qual alimento? É pão, água e vida, águas cristalinas, que ele está dizendo, eu vou te dar água para beber, a água que eu vou te dar, nunca mais tu terás sede, pelo contrário, tu vai ter vida, e vida com abundância, porque ele está dizendo para mim e para você nesta noite, se nós entendemos isso, não estou dizendo que você não entende, mas eu quero te dizer uma palavra, porque a palavra é palavra de confronto. Eu posso chegar aqui, muitas das vezes eu prego a benção que Deus vai, mas hoje Deus me deu essa palavra de tarde. A pastora até me pegou lá, estava estudando, e a casa lá teve um probleminha lá na encanação, que eu fui lavar a caixa d'água, que a caixa estava meio suja, a gente estava com a água preta, que para tomar banho, o negócio estava meio complicado. Eu falei, vou lá na madrugada mesmo, que só cai água de madrugada lá no lugar. Falei, vou lavar na friagem mesmo com o braço, e fui, e depois acabou que entupiu a bica. Aí para entupir eu fiz só o sangue do corpo. Não sou bombeiro hidráulico, nada disso, mas tentei fazer, mas acabou enchendo lá, banheiro d'água lá, e a metade da água que estava limpa foi toda embora. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Aí o irmão vai para lá, o vizinho ainda amanhecendo para mim para a escola bíblica, ele falou, amanhã, o horário. E no final da história, acabou que ficou no horário, todo mundo dormiu, e eu fiquei na madrugada inteira. Mas eu louvo a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? Não perca o teu foco, não. Não perca a obediência. Porque se nós obedecermos, como Paulo aqui entendeu e não deixou ninguém ficar alvoroçado, e trouxe uma melhor mensagem para aquele povo, porque aquele povo ficou o tempo todo ali maravilhado. É assim que Deus vai fazer na minha e na tua vida, né? Porque aqui é lugar de tratamento, aqui é lugar de você ser curado, como eu falei aqui, e ser transformado. Mas para que isso aconteça, você continue ali, trabalhando, firmado nos pés do Senhor Jesus, para que o milagre aconteça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então aquele jovem, ele veio para a honra e glória daquele povo ali, e o povo se sentiu alegre. Por quê? Porque viu ali
que um homem de Deus não se desesperou. Pelo contrário, o povo ficou todo mundo alvoroçado, mas ele falou: calma, calma todo mundo. Aleluia. Porque ele não morreu, ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Imaginamos, cair de uma altura alta é complicado nos dias atuais de hoje. Mas quando temos Cristo, eu te digo, não importa o teu tombo, não importa o que você tem passado, não importa a tua dificuldade, não importa a tua trajetória, a tua caminhada, mas se você obedecer, eu tenho a total certeza, o milagre acontece. Porque é melhor você obedecer do que sacrificar e fazer sacrifício em vão e não valer de nada. Então obedeça. E eu tenho a total certeza que na tua obediência coisas grandes virão para a tua vida. Porque esse menino passou por tudo isso, mas Paulo, eis ali, se inclinou e abraçou e falou: olha, não importa a tua dificuldade, não importa o que você está passando, não importa o teu pecado, como Jesus, ele coloca os teus pecados no mar do esquecimento, mas ele diz: ó, me obedece, que você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero deixar para você nesta noite esta mensagem de força e levante, porque não adianta você só viver para as coisas que estamos aí, mas nós temos que se dedicar à casa do Senhor Jesus, porque é se dedicando que alguma coisa acontece. Acontece milagre, acontece libertação dos seus, acontece salvação na sua casa, e aquilo que você tem colocado na mão do Senhor, ele bate o martelo lá e fala: a vitória é nossa, a vitória é nossa. O inimigo até tentou, mas ele só tentou molhar a ponta do dedo e acabou eu ouvindo e botando para correr, porque Deus é Deus, entendeu? Então eu te digo isso. Muitas das vezes a gente fica até assim: está demorando. Mas está demorando porque deixamos de fazer. Deixamos de acontecer, deixar acontecer. O que acontecer, pastor? Estou dizendo, de estar na casa do Pai, adorando Ele em todo o tempo. Mas não é adorar, como eu falei aqui no início, de qualquer maneira não. Vem de coração aberto, espontânea vontade para Ele, porque eu te digo, tu vai viver coisas grandes. Como eu falei essa semana lá no centro de recuperação, eu tive lá, rapaz, eu até com a pastora, que foi tanta oração que teve uma hora que eu falei: meu Deus, só viemos para entregar o negócio e acabou tendo que orar e orar, pastor, me ora aqui, eu te digo, me ora aqui. Quando eu ia ver falei: rapaz, saí de lá, o irmão, falei: bora, mano, ajuda a orar aí também, vamos embora, porque senão a fila, o povo quer oração. Mas para a honra e glória do Senhor, fiquei maravilhado de ver o nosso irmão Cláudio lá. Ele mandou até um abraço para todos, entendeu? Ele falou: ó, manda um abraço lá, pastor, da minha pastora Cleide, manda um abraço para todo mundo lá, porque quando eu vou voltar transformado e lavado. Eles vão ver. Eu falei: é isso aí, não tem recaída não quero recaída não. Ele falou: que recaída, pastor? Tem recaída não, pastor. Eu dei uma tapa, falar para o senhor, é a madrugada inteira orando. Olha lá o meu cantinho lá, o pessoal nem vai. Eu falei: rapaz, tu levanta de madrugada numa friagem dessa, que eu estava frio durante a semana. Eu falei: tu levanta na friagem para lá. Falei: louva a Deus, pastor, bota o casaco, bota a meia, pega o lençolzinho fino lá e... Falei: no meio do mato, é isso aí, meu filho. Que Deus continue com essa força aí que tu está. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que continue também intercedendo pela vida dele, entendeu? Eu creio que vai sair transformado e lavado no nome de Jesus. Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus. Amém.